Olá pessoal, estamos aqui no nosso canal Condomínio Alerta. Eu me chamo Gustavo Veiga, eu sou advogado e hoje eu quero trazer para os senhores o seguinte tema: os direitos dos locatários em condomínios. O que diz a lei? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos falar sobre um tema muito importante, especialmente para quem mora em condomínios: os direitos dos locatários em condomínios. O que diz a lei? Se você é locatário, ou seja, aluga um imóvel em um condomínio, é fundamental que conheça os seus direitos e deveres para evitar problemas e garantir uma convivência harmoniosa. Nesse vídeo, eu vou explicar o que a lei brasileira diz sobre essa relação e como você pode se proteger e garantir os seus direitos. Vamos lá? Primeiro ponto: introdução ao direito dos locatários. Antes de mais nada, é importante entender que o locatário, que é a pessoa que aluga o imóvel, tem direitos que estão garantidos pela Lei do Inquilinato, que é a Lei número 8.245 de 91, e pelo Código Civil. Esses direitos abrangem desde o uso das áreas comuns do condomínio até a participação em assembleias. Vamos detalhar isso aqui agora. Com relação ao direito ao uso das áreas comuns. Um dos principais direitos do locatário é o uso das áreas comuns do condomínio. Isso inclui piscina, academia, salão de festas, sauna, churrasqueira, entre outros. O locatário tem o mesmo direito que o proprietário de usufruir dessas áreas, desde que siga as regras estabelecidas pelo regimento interno e pela convenção do condomínio. Ou seja, se você aluga um apartamento em um condomínio que tem uma piscina, você pode usar essa piscina, sem problema, desde que respeite as normas do condomínio. Outro ponto importante é com relação ao direito à privacidade. Outro direito importante é a privacidade. Assim como o proprietário, o locatário tem um direito à sua privacidade dentro do imóvel. O condomínio não pode interferir no seu espaço, a menos que seja uma situação de emergência, como vazamento de gás ou fogo, por exemplo. Além disso, o condomínio deve garantir um ambiente de tranquilidade, respeitando horários de silêncio e regras de convivência, que valem para todos os moradores. Outro ponto é a participação em assembleias. Você sabia que o locatário pode participar das assembleias do condomínio? Sim, embora ele não tenha direito a voto em algumas questões, como aquelas que envolvam despesas extraordinárias, ele pode votar em questões do dia a dia, como as regras de uso das áreas comuns e melhorias do prédio, desde que o proprietário tenha dado essa autorização por meio de uma procuração. Outro ponto é quem paga o quê? Despesas ordinárias e extraordinárias. Agora vamos falar sobre as despesas. De quem é a responsabilidade por pagar o quê? A lei do inquilinato é bem clara sobre isso. O locatário é responsável pelas despesas ordinárias, que são aquelas do dia a dia, como limpeza, manutenção das áreas comuns, pagamento de funcionários e despesas operacionais do condomínio. Já o proprietário é responsável pelas despesas extraordinárias, que são aquelas que trazem algum tipo de melhoria ou reforma estrutural para o condomínio, como obras de modernização ou melhorias do prédio. Ou seja, se o condomínio vai fazer uma reforma na fachada, por exemplo, quem paga é o dono do imóvel. Outro ponto importante são as regras e multas. Falando em regras, o locatário também precisa seguir o regimento interno do condomínio. Isso significa que você precisa respeitar os horários de silêncio, a regra sobre o uso das áreas comuns e qualquer outra norma que esteja estabelecida. Caso contrário, você pode ser multado. A boa notícia é que essas multas, em geral, são de responsabilidade de quem cometeu a infração, ou seja, o locatário e não do proprietário. Mas é sempre importante verificar que quem está no contrato de locação. Outro ponto são os direitos específicos de animais de estimação e de obras no imóvel. Dois pontos muito importantes que sempre geram dúvidas são a presença de animais de estimação e as obras dentro do imóvel. Sobre os animais de estimação, a jurisprudência brasileira tem garantido o direito do locatário manter um animal no apartamento, mesmo que o condomínio tenha alguma regra contra, desde que o animal não cause incômodo aos outros moradores, respeite as regras de higiene e não coloque o risco
a segurança do condomínio. Já sobre as obras, o locatário só pode fazer pequenas manutenções no imóvel, como reparo simples. Qualquer outra obra maior que altere a estrutura do apartamento precisa de autorização expressa do proprietário, em alguns casos até mesmo no condomínio. Se você está pensando em fazer alguma mudança significativa, converse antes com o dono do imóvel. Outro ponto importante é o que diz a lei sobre o assunto. Agora que já falamos dos direitos e deveres mais importantes, vamos dar uma olhada aqui no que a legislação brasileira diz a respeito. A Lei do Inquilinato, a Lei 8.245 de 91, regula toda a relação entre locatário e locador. É essa lei que define, por exemplo, quem paga o quê e quais são os direitos e deveres de cada parte. Já o Código Civil, nos seus artigos 1331 a 1358-A, diz tudo sobre a vida em condomínio e dos condôminos. Seja eles proprietários ou locatários, devem agir no uso das áreas comuns e na convivência com os demais moradores. Essas leis são a base para resolver a maioria dos conflitos que podem surgir em condomínios. Com isso, pessoal, e aí, antes de mais nada, quero saber se vocês gostaram do conteúdo. Agora que você já sabe quais são os seus direitos como locatário em um condomínio, fica muito mais fácil garantir uma convivência harmoniosa e evitar problemas, certo? Se você tiver alguma dúvida ou quiser compartilhar a sua experiência, deixa aqui nos comentários. É claro, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder mais conteúdos como esse. Lembre-se, estar bem